pão bem estruturado, rico em fibras, sem glúten e macio. Então, bora virar essa mesa com mais uma receita e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse pãozinho de arroz e feijão, ou seja, farinha de arroz e farinha de feijão branco. Então tá aqui, gente, as farinhas que eu usei de arroz e feijão, farinha de arroz integral e a farinha de feijão branco que eu comprei lá na cerealista. Além dessas duas farinhas, eu usei também aveia e linhaça. Por quê? Porque elas são riquíssimas em fibra e isso vai trazer a fibra para o nosso pão. Porque a farinha de arroz, ela tem poucas fibras e a de feijão também poucas fibras. Elas têm outros nutrientes, porém elas não são muito ricas em fibra. Então, vamos colocar tudo lá no liquidificador. Eu comecei colocando a aveia, depois eu coloquei a linhaça, aí eu coloquei meia xícara de cada cereal e agora eu vou adicionar meia xícara de cada farinha aqui pronta, né? Tem a opção de não colocar a farinha no liquidificador junto, mas eu gosto porque eu já vou temperar esse mix de farinhas. Então, eu coloco aqui sal, coloquei pimentinha calabresa, que eu gosto, cominho em pó e orégano. Sempre coloco orégano nos meus pães porque eu gosto. E o tempero é a gosto, gente. Coloquem o tempero que vocês tiverem em casa, que vocês usam, que vocês gostam. E aí a gente vai liquidificar isso aqui e vai ficar uma farinha toda unida, uma farinha só, vamos transformar numa farinha só e temperadinha já. Então, esse meu liquidificador, ele é muito bom para fazer esses triturados de farinha. Eu vou deixar ali no link para quem quiser conhecer, quem estiver precisando de um liquidificador mais potente para fazer farinha. Vou deixar o link dos produtos que eu uso e indico ali na descrição do vídeo, junto também com os ingredientes e as medidas dessa receita. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei uma colher e isso, gente, é totalmente opcional, tá? Não precisa colocar. Eu sei que o psyllium não é tão barato, mas eu coloquei uma colher de psyllium. Também aqui coloquei fermento biológico para pães, tá? Pães ou pizzas, enfim, é um fermento aí que a gente compra em qualquer supermercado. É super fácil de achar também. Então, coloquei o fermento, né, para o nosso pão ficar mais fofinho e maior, né? Ele vai crescer a massa. O fermento serve para a massa ficar mais fofa, né? Então, vou colocar o fermento e eu coloquei 150 ml de água morna, né? Não muito quente, mas morna, para o fermento poder desenvolver aqui na nossa massa. E aí eu deixei ali uns 10 minutinhos, o fermento ali ele já deu uma crescida. E agora é só misturar bem essa massa para ela ficar bem homogênea e formar a nossa massa para a gente conseguir moldar ela e fazer o nosso pãozinho. Então, você vai vendo aí a necessidade de colocar um pouquinho mais de água. Aqui eu já deixei para mostrar para vocês que eu coloquei lá o primeiro 150 ml de água e depois eu senti a necessidade de colocar um pouquinho mais. E essa massa, ela fica um pouco grudenta. Você vai ver que conforme você vai misturando ela gruda na colher. Se você colocar a mão também, ela vai pegar na sua mão. Então, eu optei por colocar, polvilhar ela, na verdade, com farinha de arroz. Tá? Aí eu fui colocando a farinha de arroz e moldando ela. Aí depois, sim, você pode, ó, aqui eu já tô colocando a farinha de arroz, só por quê? Porque quando coloca a mão ali para dar uma moldada, ela gruda muito. Então, é a linhaça, né, gente? A linhaça, ela substitui o ovo, né? Ela dá uma liga super boa nas massas, porém ela tem isso de grudar. Então, aqui já escolhi a forma que eu vou usar para assar o pão. E eu já moldei ele, ó. Fui colocando ali a farinha com paciência e moldei ele aqui. Você pode fazer o formato que você quiser. Eu fiz esse formatinho aqui mais quadradinho. E aí eu coloquei. E isso aqui eu indico vocês a fazerem, gente, porque o pão ele fica mais crocante por fora. Eu optei por não colocar o azeite na massa. Isso também, vocês podem colocar o azeite na massa lá, a gordura que vocês quiserem, que vocês tiverem em casa aí. E eu optei por colocar depois aqui na volta do pão e não na massa, tá? Porque ele vai ficar mais crocante por fora
e bem macio por dentro. Então essa era a minha intenção, deixar a casquinha dele mais crocante. E aí eu só larguei no gergelim, né, porque eu gosto bastante de gergelim também, gosto de sentir ele no paladar e também para dar uma decorada no pão. Coloquei também sementinhas de abóbora, né, que eu também, depois que assa essa sementinha, ela fica muito crocante. Então quando você come ali com o pão, geralmente eu gosto de comer esse pão ou com uma pastinha de girassol que eu faço em casa mesmo. Eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, se vocês quiserem conhecer essa pasta de girassol super natural e saudável e que eu faço. Então eu vou deixar ali, ou eu uso essa pastinha no pão, ou eu como ele puro, gente. Eu gosto, né? Então não precisa nem ter nada em casa para passar no pão. Eu gosto de comer puro mesmo, porque fica uma delícia. Esse pão é uma delícia, vocês vão gostar. Aí depois eu deixo ali uns 50 minutos no forno. Aí vocês vão cuidando aí o forno de vocês. Aqui o meu tem mais a necessidade de deixar de 50 a 60 minutos, né? Eu vou cuidando ali, que depende muito do tamanho também da massa, né? Que ficou o formato do pão. E aí é só fazer o seu cafezinho ou a bebida que você prefere e comer com esse pão muito delicioso. Gente, aproveitem as receitas do canal, sem glúten, sem açúcar. É uma delícia, é saudável, o corpo agradece. Um grande abraço e até a próxima receita.